A gente vê nesse projeto a soma de um momento que a gente pode gerar oportunidade, gerar emprego, trabalhar pela infraestrutura, trazer a geração de energia renovável, ao combate à emissão do gás de efeito estufa e também a melhoria da qualidade do meio ambiente. E fico muito contente de ter ao nosso lado a Fundação Exult, que vai nos ajudar nos nossos passos, no momento em que temos também, inclusive, a própria legislação, o próprio marco de saneamento colaborando nesse sentido. Eu acho que o momento é mais que propício. E ficamos muito felizes aqui, o governo do Estado de São Paulo, em nome do nosso governador João Dória, do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, tem, através da CIMA, um orgulho muito grande de ter a parceria com a Fundação Exult. Agradecemos aí à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente por mais essa oportunidade de continuar prestando serviços ao governo do Estado de São Paulo. Desde 2016, a Fundação Exult vem se firmando como uma empresa especializada para a estruturação de concessões de PPP, mas diante dos desafios técnicos e orçamentários da administração pública para modelar e estruturar as concessões de PPP, a Fundação Exult concebeu, em 2018, um modelo de captação de recursos financeiros com a participação de associações e empresas privadas do setor. Esse modelo de captação vem sendo aplicado na área de água e esgoto. E essa parceria com a Fundação Exult, nesse modelo de trabalho que eles trazem para a gente, ela acaba convergindo, porque elas podem dar o suporte também para os municípios, para os consórcios intermunicipais, diante desse cenário que a gente tem dentro da administração pública de escassez de recursos. Então, isso daqui vem se somar à dificuldade que a gente tem, traz aí, mostra para o mercado que a gente está construindo uma agenda conjunta dentro de uma estrutura planejada, de uma estrutura organizada, que é como o Estado vem trabalhando. O Estado de São Paulo está muito firme no objetivo de implantar a política nacional em harmonia com a política estadual. Isso significa dizer que o objeto aqui da minha fala e desse protocolo, que é fortalecer as instâncias consorciadas, ele, sem dúvida nenhuma, confirma esse caminho, que, inclusive, é o caminho respaldado da própria legislação de consórcio, porque o governo estadual, o governo regional, tem o papel de promover essa articulação em relação aos municípios e propor indicar o caminho das soluções consorciadas. Nós identificamos, e aí como o próprio doutor Delfim coloca na fala dele, dessa cooperação, nós temos um ambiente mapeado de que o Estado de São Paulo, à luz do marco do saneamento, no processo de regionalização, terá de 35 a 40 consórcios, cobrindo todo o desafio da regionalização. Esses projetos de concessão, estruturação de projetos de concessão e PPP, são projetos bastante complexos, né? Envolvem aí uma série de atividades que precisam ser realizadas, são trabalhos caros, né? E que muitas vezes as prefeituras não têm os recursos disponíveis para contratar, né, esses serviços. Então, a grande inovação desse modelo é permitir a captação desses recursos junto à iniciativa privada e a aplicação desses recursos através desses acordos de cooperação, né, com os municípios, ou, no caso aqui do nosso protocolo de intenções, os consórcios intermunicipais paulistas, né? As empresas privadas interessadas, então, elas assumem o compromisso dessa doação com a Exult. Esses recursos são aplicados na Fundação Exult, que se compromete, né, qual que é o nosso encargo? É o compromisso de aplicar esses recursos exclusivamente para trabalhos com os consórcios intermunicipais paulistas voltados à estruturação dos projetos no setor de resíduos sólidos, né? Um ponto importante do modelo é que ele prevê o ressarcimento, né, dos recursos para a fundação, que se compromete a reaplicar os recursos, né, num segundo ciclo de estruturação nesse mesmo setor. Então, também
no ponto de vista das empresas, é um modelo bastante interessante, porque elas fazem um aporte inicial para fazer com que essa roda comece a girar, mas depois disso, os próprios trabalhos vão retroalimentar a fundação, que se compromete a manter os recursos aplicados nesse mesmo setor, e com isso a nossa expectativa é de conseguir colocar de pé vários projetos nesse sentido, né, em vários ciclos, aproveitando o ressarcimento, né, de cada um dos projetos bem-sucedidos, né. Há uma infinidade de materiais produzidos pela Brelp, por outras entidades privadas, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, sobre como aplicar o novo marco do ponto de vista de como estabelecer uma tarifa, uma taxa, base de cálculo. Os consórcios públicos vão competir pela atenção da Fundação Exult. Porque, tudo constante, os recursos sempre serão escassos. Então, os consórcios públicos que sinalizarem maior liderança política, maior compromisso em realizar os deveres de casa, de planejamento, que fizerem o esforço de equalizar suas bases de cálculos, de tarifas ou taxas, para que haja, se é que isso é necessário tecnicamente, não é minha área, ter alguma justiça distributiva do ponto de vista tarifária na população do território, o que quer que seja. Tem um grande dever de casa a ser feito. Aqueles que fizerem esse dever de casa com mais gosto e intensidade terão, provavelmente, maior atenção dessa plataforma que a Fundação Exult está lançando com o Estado de São Paulo. E hoje, os municípios conseguem aplicar, numa média nacional, pouco mais de R$10 por habitante por mês para cobrir todos esses serviços de limpeza urbana. Algo em torno de 35 centavos por dia nos fornece serviço de coleta porta a porta, varrição de via, desobstrução de boca de lobo, desassoreamento de córregos, enfim, todos aqueles serviços que o município considera como limpeza urbana. E agora nós temos um novo marco do saneamento que nos dá a base para resolver este déficit que nós temos atualmente. É um ponto caríssimo dessa nova lei, que é justamente a obrigação de se garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços por meio de remuneração com cobrança dos usuários. Não é mais uma opção, não é mais condicional, é obrigatório que a sustentabilidade econômico-financeira do serviço de saneamento básico se origine a partir de instrumentos de remuneração com cobrança dos usuários, na forma de taxa, tarifa e outros preços públicos, à escolha do titular. Que se não o fizer ou se não o tiver feito até o prazo previsto na lei, configura-se renúncia de receita e estará sujeito à aplicação das penalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelecemos categorias de usuários. Os usuários residenciais e fizemos uma correlação da própria lei estabelece que nós podemos ter correlação ou com o volume de água consumido ou com o tamanho da residência. Nós fizemos os dois para fazer a verificação. Com isso, estabelecemos uma matriz tarifária onde vocês dividem em categorias: residencial social, residencial padrão A, B, C, D e E, conforme o tamanho, correto? Pública, comercial e industrial. E, a partir daí, fizemos os correlacionamentos e estabelecemos a média por categoria de usuário de consumo de água correlacionado com o consumo de lixo. Então, pela média, nós temos o consumo médio por categoria mês, tá, de lixo. Estabelecemos uma taxa de SLU e uma tarifa de RSU. Traduzindo em miúdos tudo isso, um cidadão que mora numa casa ou num apartamento de 50 metros quadrados tem uma renda até 2 salários mínimos, vai pagar R$ 7,50 pela prestação dos 2 serviços, cobrados juntamente com a sua conta de água.
nós temos que mudar um paradigma. O paradigma é o seguinte: ninguém gosta de pagar pelo serviço. Por isso que nós estamos nessa situação. Ou seja, ou nós enfrentamos, tomamos atitudes técnicas e politicamente corretas para atender a legislação federal, atender o marco legal estabelecido, ou nós vamos continuar nessa procrastinação que vem até hoje.